E aí, pessoal, eu quero nesse vídeo, e talvez no próximo, vou tentar dividir entre dois vídeos, falar um pouquinho sobre o RabbitMQ, tá? Então, eu coloquei um readme aqui no nosso projeto, e aqui ele fala bem, de forma superficial, tá, o que o Rabbit é. Então, o RabbitMQ é um servidor de mensageria de código aberto, desenvolvido em Erlang, implementado para suportar mensagens em um protocolo denominado Advanced Message Queuing Protocol, AMQP. Ele possibilita lidar com o tráfego de mensagens de forma rápida e confiável, além de ser compatível com diversas linguagens de programação. Possui interface de administração nativa e ser multiplataforma. Bom, como o nome diz aqui, ele é um serviço de mensageria. Então aqui tem um desenho que explica um pouco. Ele tem um publisher aqui. Esse publisher ele vai publicar numa exchange. Essa exchange tem rotas, que tem queues, que tem consumidores aqui. O publisher e o consumer são aplicações. Então o publisher publica dentro do Rabbit e o Rabbit entrega para quem está consumindo, de forma bem didática assim. Bom, essa aplicação vai publicar numa exchange, essa exchange tem rotas, a essas rotas existem filas ligadas e essas filas são consumidas por alguma outra aplicação. Então, essa forma de comunicação entre aplicações é uma forma síncrona. Então, diferente de uma chamada, uma API, onde a gente faz uma chamada, um endpoint e espera um retorno, aqui não existe isso. Então, eu só envio numa fila, eu envio, publico essa mensagem, alguém vai ler e vai fazer alguma coisa com essa mensagem. Beleza? De forma bem simples, o Rabbit é isso. Então, um serviço, a parte que a gente vai usar para comunicar duas aplicações. Os principais tipos de exchanges, depois a gente vai ver um pouquinho melhor, são a Direct, a Topic e a Fanout. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então aqui, vou mostrar já direto no Firefox aqui, exemplo de cada uma delas, tá? Então, existe um producer, né, como mostrava aquela imagem. Isso aqui é uma aplicação. Aqui tem o tipo da exchange ali, como a gente comentou. Então aqui até no... ele mostra aqui a exchange, né? As rotas e as queues. Então eu tenho o exchange, eu tenho as filas, e aqui no caso eu não desenhei o consumer, tá? Mas eu teria o consumer aqui que estaria consumindo alguma dessas filas, né? Aqui eu não tenho necessidade de eu mostrar até, depois a gente vai ver na aplicação direto. Deixa eu apagar. Não. Aqui. Então, um producer vai produzir uma mensagem numa exchange, tá? Essa exchange é tipo direct. Essa exchange tem algumas filas, ó. E cada fila tem um binding, que é esse nomezinho aqui, ó. Então aqui eu tenho o pdf.asterisco, pdf.nf entrada e pdf.nf saída. Então quando o producer vai produzir numa Direct Exchange, ele precisa dizer qual é a mensagem aqui, que seria um corpo, um objeto, enfim, como a gente conhece no Java. Eu vou colocar só a mensagem aqui. E ele tem que dizer a que rota ele quer fazer o envio dessa mensagem. E essa rota vai estar ligada a uma fila. Então, se eu enviar aqui na NF entrada, veja que eu estou publicando nessa exchange, nessa rota aqui. E quem está recebendo é a fila que está ligada a essa rota. Então, se eu quiser mandar na outra, a outra é ponto asterisco. Ó, porque vai receber aquela lá. Beleza, esse é o funcionamento da Direct. A Fanout, não existe esse bind da rota. Então, toda fila que tiver ligada a esse exchange, independente da rota, ela vai receber a mensagem. Então, se eu fizer o envio de uma mensagem, ó, todas as filas ligadas a esse exchange recebem essa mensagem. E a Topic, ela é um pouco mais personalizável, assim, digamos. Aqui, se eu produzir uma mensagem para a rota pdf.nf entrada, veja que eu não vou ter só uma fila recebendo essa mensagem, ó. Eu vou ter aquela ali, ó, que é a pdf.asterisco. Então eu consigo trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, ó. Então, daqui a pouco eu quero trabalhar com logs, enfim. Nesse caso aqui eu estou fazendo o exemplo de uma nota fiscal, né? Então eu tenho mensagens sendo enviadas com relação a notas fiscais de entrada ou saída, mas eu tenho alguém que consome todas as notas, né? Aqui o exemplo. Bom, para fazer esse projeto, eu utilizei a versão 2.6.12 do Spring, configurei com Maven. Aqui eu alterei os dados, pode alterar como vocês quiserem. Usei o Java 11
e eu adicionei as dependências do Spring for Rabbit MQ, o Lombok e o Spring Web. Spring Web porque nesse vídeo a gente vai produzir uma mensagem. Eu quero fazer uma chamada via post para minha aplicação produzir essa mensagem para uma outra aplicação, tá? Então a gente tem aqui o readme que eu criei, e aqui eu vou usar o Docker, tá? E aqui tanto faz, eu criei aqui um arquivo do Docker Compose, que ele usa a versão 3.1 do Rabbit, ele já configura aqui, então querendo usar esse arquivo Docker Compose, dá para usar, ou dá para executar simplesmente esse comando aqui também de baixo, que serve. Eu vou executar o Docker Compose aqui, já vou levantar, eu já estou com ele engatilhado aqui no terminal do IntelliJ, e ele vai criar para mim, ó, aqui no Docker. Ó, já criou e está rodando a aplicação. A gente disse que a porta é 15672, então eu vier aqui em localhost 15672, ele já vai estar rodando. Essa é a aplicação do Rabbit, né, a plataforma ali que ele tem. Depois a gente vai ver que ele vai criar as exchanges, as queues, ele já vem com algumas exchanges padrões de alguns tipos, tá? Então vamos para a aplicação. A aplicação já está pré-pronta, tá? Eu vou mostrar aqui o POM, como é que ele ficou. Está usando o Spring Boot Starter Web, o AMQP, o Lombok, e é isso. O application.properties, eu renomeei ele para application.yaml, que é o YAML, que aí ele fica um pouquinho mais organizado, em vez de a gente precisar repetir, que nem a gente faz no properties lá, que eu colocaria spring.rabbitmq.host, depois eu precisaria fazer várias vezes. Deixa eu ver. Aí não aceita dar o Ctrl V aqui. Eu teria que escrever de novo spring.rabbitmq.port. Dessa forma que fica mais legível. Prefiro usar assim. Então aqui eu configurei a porta, que a nossa aplicação vai subir. Eu estou configurando porque depois a gente vai subir outra aplicação junto para consumir, e ele vai rodar em outra porta, então eu estou explicitando que eu quero rodar na 8080, que é o padrão. E eu estou configurando o host do meu Rabbit, usuário e senha. Então essa é a configuração que eu vou usar. Eu criei uma controller, essa controller vai receber esses dados aqui, a ID, o número da nota fiscal, o valor e a data. A gente vai enviar isso para uma service. E a gente tem um producer aqui. O producer já está desenvolvido, a gente vai entender melhor depois. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Eu preciso configurar o Rabbit, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é configurar uma exchange, tá? Então eu vou criar uma classe, eu criei aqui o pacote config, anotei essa classe como configuration, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é botar o nome da minha exchange que eu vou usar depois em outros lugares. Então eu vou dar o nome dela aqui, eu estou colando aqui do lado. Vou botar assim, ó, exchange name, e o nome dela vai ser pdev-exchange. Perfeito. Start final. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um direct exchange e vou chamar de exchange. E aqui eu vou retornar uma exchange do tipo direct. Eu vou dar um return direct exchange ponto, é só o nome, return direct exchange. E vou passar o nome dela aqui que vai ser exchange. E eu vou anotar como bin para deixar gerenciável pelo Spring, tá? E a gente vai precisar daqui a pouco dessa Direct Exchange em outro arquivo. Certo? Coloquei, ver se eu não esqueci de nada. Isso aí. Beleza, configurei Exchange já. Se fosse a Topic, eu colocaria Topic Exchange, enfim. E deixei para o Spring gerenciar esse bin para mim, tá? Depois eu vim na nota fiscal Rabbit Config e vou configurar todas as outras coisas que a gente precisa. Como a gente vai trabalhar com a Direct, a gente precisa ainda configurar a rota e a fila. Tá? Então, aqui eu já vou fazer o Direct Exchange, que a gente fez ali antes, eu vou usar ele aqui. Ó. Então, por isso que eu vou colocar ele como Private Final. Já vou usar o Required Icons Constructor aqui. Ela também é uma classe
configuration, que o Spring vai gerenciar. E aqui eu vou colocar 2 novos caras. Até vou copiar aqui do lado, para o vídeo não ficar tão extenso. Ó, vou deixar como público, porque a gente vai usar depois isso aqui. Então a gente vai fazer a routing key name e a queue name. A gente deu lá, deixa eu ver, pdev exchange. Então a gente pode dar aqui o nome de pdev nf message, pdev nf, vou dar o nome de queue aqui para ficar diferente. Então aqui eu tenho a routing key e a queue name. E agora eu vou criar os outros 2 bins. Eu vou criar a routing key e a queue. Eu vou começar pela queue. Return queue builder ponto durável ponto build. E aqui o nome dela vai ser queue name. Também vai ficar gerenciável pelo Spring, então eu vou botar como bin. Depois eu preciso dar do bind, na verdade, não tem a routing key. Routing key é só o nome do bind, então a gente vai fazer o bind aqui, ó. Bind, return binding builder ponto bind, vou passar queue, então vou passar o método aqui de cima queue ponto to, e aqui é exchange que eu quero, então eu quero a direct exchange with a routing key. Aí a routing key é a routing key name. Então aqui eu estou fazendo os laços entre todos eles, exchange, queue e fila. Perfeito. Bom, vamos voltar lá no nossa controle. Nossa controle vai receber a nota fiscal, vai chamar uma service que a gente criou aqui, uma service bem simples. Aqui eu coloquei o comentário, digamos assim, ó, digamos que eu fui para a service, eu fiz o que eu tinha que fazer, esse processamento aqui, e eu quero enviar uma mensagem para o Rabbit. Então eu criei uma outra, digamos como se fosse quase uma service, uma outra classe, chamada nota fiscal producer, e vai receber esse request. Tá? A nota fiscal producer eu anotei como um component, tá? E, e tem que ser como component mesmo. E eu instanciei o Rabbit template, tá? E aí com o Rabbit template eu consigo fazer essa chamada aqui para produzir a mensagem. Então, para enviar para o Rabbit a mensagem. Então aqui eu recebo aquele objeto, nota fiscal request, chamo o convert em send, dizendo qual é a minha exchange name, qual é a minha routing key e qual é o meu objeto, a minha mensagem que eu vou produzir, que eu vou enviar. Tá? Então aqui a minha exchange name está lá, que eu já criei, e a routing key foi que a gente criou aqui, ó. Então está tudo aqui. E essa é a configuração que eu preciso. Bom, a gente já viu que está funcionando aqui o Rabbit. Não sei porque não está funcionando isso aqui. E eu vou levantar a aplicação. E vamos ver o que pode dar de erro aí. Sairemos ilesos. A aplicação levantou. Por algum motivo nada ocorreu. E é para declarar exchange, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu fazer o teste. Eu coloquei um log aqui, ó, na minha controller, tá? Usei a anotação do Lombok, e aí a gente faz um log, em vez de usar system out, faz o log. Eu já tenho aqui engatilhado um body, vou fazer o envio. Tive um 200 ok. Ele acabou criando agora. Quando ele recebeu, ele levantou. Ó, aqui ele logou minha nota fiscal na chamada e criou uma conexão com o Rabbit. Como é que eu sei se deu certo ou não? Bom, eu não tenho log de erro. E se eu for aqui em Connections, ó, agora tem uma conexão, que é a minha conexão da minha aplicação. Em Overview aqui, eu devo ver uma mensagem chegou, ó, e tá como red aqui, ó, 1. Se eu for aqui na queue, ó, tem a nossa fila. Eu vou entrar nela e vou dar um get message aqui, ó. Vou abrir esse get message, deixa eu fechar aqui. Get message e vou pedir para ler uma mensagem. Ó. Se a gente entrar aqui, a gente está com a mensagem que a gente enviou lá, ó, lá no Postman. Ó.
Ó, número NF 990 e a data. Chegou aqui. Então tá funcionando, tá chegando, só que não tem ninguém consumindo essa fila. Então essa mensagem ficou trancada aqui dentro do Rabbit até que alguém consuma ela. Enquanto ninguém consumir, ela vai continuar aqui. Com relação à mensagem, outra coisa que a gente configurou na aplicação aqui, que eu não expliquei, foi o Object Mapper. Tá? Eu preciso configurar esse cara aqui, porque senão eu não consigo fazer o envio da fila. Então é um conversor aqui, como se ele pegasse meu objeto em Java e convertesse para o modo que o Rabbit entendesse. Então eu preciso configurar esse cara. Ele é meio padrão, tá? Então é só copiar e colar isso aqui. Tem algumas aplicações que colocam mais configurações, mais atributos em relação ao que está sendo enviado, mas não tem necessidade. Isso aqui já é o básico para o nosso exemplo aqui. Então, a mensagem foi, tá lá no Rabbit. A gente só precisa agora criar uma outra aplicação para ler a mensagem. Eu posso purgar, tá? Também aqui, eu posso vir aqui na fila, ó, e purgar a mensagem. Então, apago a mensagem. Não tem problema, tá? Então, conseguimos fazer o envio. A configuração da aplicação ela é bem simples, tá? Então, é basicamente essa configuração poderia ficar talvez junto num arquivo de configuração só. Eu quis partir, porque vai que eu tivesse outra configuração de outra fila, com outra hotkey key, eu poderia usar outra. Mas enfim, poderia ter ficado tudo num lugar só. Então, bem simples, são basicamente duas configurações para o Rabbit, mais uma aqui que também precisa, que é para a mensagem. Mas com isso, a gente já conseguiu fazer o envio. Beleza? No próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente consome. Então a gente vai fazer uma outra aplicação, a gente vai subir essas duas juntas e vai ver uma comunicando com a outra através do Rabbit. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.